Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por mais um dia que é um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para que possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Que a tua presença encha a nossa vida de alegria e paz. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 27 a 36, que diz assim: Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro, falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade, e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Aí o comandante chegou perto de Paulo, prendeu-o e mandou amarrá-lo com 2 correntes. Depois perguntou: Quem é este homem? O que foi que ele fez? Mas na multidão uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão que vinha atrás gritando: Mata, mata! Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já foi acusado injustamente de ter feito algo que você não fez? Isso é muito ruim. O que aconteceu com o apóstolo Paulo foi uma tremenda injustiça em todas as áreas. Primeiro, acusaram Paulo de falar contra os judeus, contra a lei de Moisés e contra o templo. Segundo, acusaram Paulo de ter trazido um tal de Trófimo, um não-judeu, para dentro do templo, que era proibido. Paulo nunca iria fazer isso, pois sabia que isso era um crime para os judeus, e ele estava tentando mostrar para os judeus que não era contra nada, apenas estava falando de Jesus como cumprimento das promessas do Antigo Testamento da vinda do Messias ou Salvador. Alguém tinha visto Paulo com Trófimo na cidade e presumiu que Paulo tinha levado ao templo. Por causa disso, eles começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Aquela gritaria toda reuniu uma multidão de judeus, e todos ficaram com muita raiva de Paulo e o arrastaram para o pátio do templo para linchá-lo. Lá em Jerusalém havia um destacamento romano para controlar a cidade, como era costume no Império Romano. Os romanos não admitiam confusão e revoltas nas cidades.
Por isso o comandante pegou os soldados e foi para o templo. Quando ele viu aquela multidão gritando, resolveu pegar Paulo para tirá-lo dali e depois ver o que sucedia. Para você imaginar, a confusão era tão grande que muitos não sabiam o porquê estavam acusando Paulo, mas estavam juntos para matá-lo. Cada um falava uma coisa, ninguém se entendia, mas todos juntos só sabiam falar uma coisa: mate-o. Isso me fez lembrar de Jesus naquela sexta-feira, quando Pilatos o trouxe para a multidão e perguntou: o que vocês querem que eu faça com Jesus o Nazareno? A multidão, incentivada pelos sacerdotes e líderes do templo, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Paulo, assim como Jesus, não fez nada de errado nem contra o governo e nem contra a religião judaica. A única coisa que os dois estavam fazendo é dizer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que veio ao mundo para estar com o ser humano pecador e salvá-lo dos seus pecados e do inferno. Quem quisesse acreditar, acreditasse. Quem não quiser, não acredite. Acho muito estranho isso. Na história da humanidade, sempre Deus vem ao encontro do ser humano pecador com amor e para ajudá-lo, abençoá-lo, protegê-lo, salvá-lo e fazê-lo feliz. Foi movido por puro amor que Deus enviou seu único Filho ao mundo para levar sobre si mesmo toda a ira e castigo eternos de Deus por causa dos pecados dos próprios seres humanos, e com o seu sofrimento e morte na cruz, pagar a nossa dívida com Deus e conquistar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna para todos os que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, como diz Romanos 4:25. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. E o ser humano insiste teimosamente em não aceitar Cristo, tentar de todos os modos expulsá-lo de sua vida e do mundo e continuar vivendo na desgraça do pecado e do inferno. Imaginei agora esta questão como uma pessoa que está se afogando, morrendo, e quando a outra tenta ajudá-la, ela, para se salvar, acaba levando a outra pessoa para o fundo do mar e matando-a. Só que notei que não é uma boa comparação esta, pois o ser humano que está se afogando na desgraça do pecado, da maldade, do afastamento de Deus e vai para o inferno, não quer ser salvo. Quer continuar vivendo em pecados e ser condenado ao inferno. Isso é muito estranho. E assim Paulo apanhou um monte e estava para ser morto, quando os soldados o salvaram, mas o amarraram a 2 soldados, um de cada lado, como disse o profeta Ágabo dias atrás, e ele foi levado para a prisão. A multidão, enfurecida sem razão nenhuma, vai atrás dos soldados romanos e gritando: mata, mata! Lembrei do que Jesus disse às portas de Jerusalém, com muita tristeza no coração, em Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Estimado irmão e irmã, ainda hoje o mundo não quer saber de Jesus, da palavra de Deus, do céu, da vida vivida da maneira correta segundo a palavra de Deus, e tenta a todo custo expulsar Jesus, a Bíblia e os cristãos do mundo. Nós cristãos somos perseguidos diariamente com propagandas, ideias, conceitos, filosofias, ensinos, valores totalmente pecaminosos e que mantêm o ser humano no pecado e na desgraça. Seguindo o exemplo de Paulo e de outros cristãos que já viveram neste mundo uma vida comprometida e consagrada a Cristo, sua palavra, oração e igreja, vamos continuar firmes na palavra de Deus,
vivendo e proclamando para o mundo todo que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente a salvação pela fé nele como Senhor e Salvador. Jesus diz assim para nós em João 15, 5-9: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama tanto. Perdoa os nossos muitos pecados, perdoa-nos se muitas vezes nós também queremos te expulsar de nossas vidas, não dar valor para o teu amor, não te servir como deveríamos. Que nós possamos, vendo o exemplo de Paulo e de tantos cristãos que já passaram por este mundo, viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, uma vida comprometida e consagrada a Ti, a Tua palavra, oração e igreja, e que possamos continuar proclamando a boa notícia de salvação para este mundo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.